Você pode render louvores ao santo nome do Senhor. Você pode ficar de pé um minutinho só. A paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus, Catedral. Eu estava em casa ainda hoje orando ao Senhor. E todas as vezes que a gente pode orar ao Senhor antes do culto, eu estive pedindo a Deus que Deus pudesse dar ferramenta para nós, para que de fato a gente esteja no culto e o culto faça sentido para a gente estar. O momento do culto não é um momento simplesmente da nossa vinda. É um momento que Deus decide trazer a gente nesse ambiente de uma forma poderosa e especial para munir a gente, para fortalecer a nossa vida espiritual. Então o culto ele não pode existir de uma forma sem sentido. É por isso que a Bíblia nos deixa claro que o culto ele precisa ser racional. Tudo que está acontecendo nesse ambiente, nada do que está acontecendo foge da normalidade de Deus. Foge da nossa normalidade, porque normal é para os homens. Mas tudo que tange ao Deus Todo-Poderoso foge da normalidade, porque é espiritual. Então tudo que está acontecendo aqui é muito ligado no reino do céu. E enquanto eu estava em casa orando, o Espírito Santo de Deus me impulsionou, ainda antes da abertura do culto, para que eu pudesse estar orando por vidas em 3 dimensões. Grava isso. O Senhor falou ao meu coração que existem pessoas aqui, assim como eu, que tem tudo para dar passos grandes e extraordinários diante de Deus, mas muitas das vezes nos pegamos fazendo outras coisas que não são tão relevantes para nossas vidas, como aquilo que é propósito para a gente seguir. Então o Senhor me direcionou para que nós pudéssemos colocar a mão na cabeça aqueles que às vezes sabem o que é para fazer, que é relevante, mas quando se pega está fazendo algo que não tem nada a ver. E quando a ficha cai, você diz: isso aqui não é tão interessante eu estar fazendo. E quando você vai ver, você está dando volta, está gastando tempo, está gastando energia, e não é o propósito de Deus para a sua vida. Isso aqui é a primeira pessoa que se enquadra dentro disso. Você vai colocar a mão na sua cabeça. A segunda, o Senhor falou ao meu coração que existem pessoas que são vítimas. Isso aqui, irmão, na maioria da igreja acontece. São vítimas de inveja. Você sabe que o propósito já era para você estar vivendo, e às vezes, se você estiver vivendo esse propósito que Deus já preparou para você, você está sentindo amarrado nesse propósito. As coisas estão fluindo, mas está fluindo de uma forma bastante amarrada. E tem pessoas, irmãos, que são movidas pela inveja, que sabem o propósito que Deus dá na sua vida, olha para você e libera palavras que você nem vê, para tentar trancafiar o propósito de Deus sobre você. Essas pessoas não vão colocar a mão na cabeça, Bambam, vai colocar a mão na garganta, porque o Senhor vai blindar a sua vida. O Senhor Jesus disse que o que contamina o homem não é aquilo que entra, mas é aquilo que sai. Mas já que aquilo que sai é que contamina o homem, só sai para contaminar porque está sendo gerado dentro. Então, diante desse propósito, quando você colocar a mão na sua garganta, o que poderia sair para contaminar nem vai sair. Deus vai repreender, porque dentro de você não vai gerar nada ruim, vai gerar as coisas boas que vêm do trono da glória. A terceira oração que a gente vai fazer dentro desse plano, eu preciso ser direcionado por Deus aqui. Você vai colocar a mão no seu ventre, porque obras de feitiçaria têm sido alimentadas diversas vezes para tentar bloquear a gente, para tentar neutralizar. E às vezes do nada a gente se sente enjoado, às vezes do nada a gente sente desânimo até mesmo para vir para a igreja. E quando está na igreja, até a adoração está pesada. Você está sentindo? Até para você adorar, se conectar com Deus, você está sentindo meio pesado. E já teve dias melhores. Você pode fazer esse balanceamento espiritual. Então você vai colocar a mão no seu ventre, e eu acredito que Deus vai destravar. Mão na cabeça, mão na garganta e mão no ventre. E o Senhor me deu esse direcionamento, e eu profetizo nas nossas vidas. Eu vou repetir, eu profetizo nas nossas vidas, que o culto do domingo, o culto subsequente, você não vai estar amarrado mais, não vai estar trancafiado mais. Essa inveja não vai prevalecer sobre a sua vida. O inimigo que tentar contra a sua vida, ele vai ter que ficar de longe vendo a sua casa prosperar.
a tua vida prosperar, o teu ministério crescer, você vindo para a igreja alegre com o Espírito Santo de Deus. Eu já libero agora no nome de Jesus. Pode colocar a mão na sua cabeça, a mão na sua garganta ou a mão na sua barriga. Seja direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Já teve gente que já tirou logo, foi mão na cabeça, mão na garganta e mão na barriga, para Deus repreender logo o mal. E eu vou precisar aqui de uma dimensão espiritual agora. E vou orar primeiro pelos meninos aqui, porque eu preciso dessa ligação poderosa do altar aqui, irmãos. Eu preciso dessa ligação tremenda que esses meninos têm aqui. E a gente vai orar com muita fé, com muito fervor. Mas se você está no campo de batalha, se você está no campo de guerra, se você sabe que você está vivendo coisas que às vezes está te embaraçando e já era para você estar vivendo o propósito de Deus, você vai orar com a sua mão na cabeça. Mas pastor, eu estou vivendo esse período assim da inveja, que eu sinto que eu estou amarrado. Você vai botar a mão na sua garganta. Pastor, eu sinto que tem obras de feitiçaria contra a minha vida. Você vai botar a mão no seu ventre. E o sangue de Jesus, ele tem poder no nome do Senhor Jesus. Vem comigo porque eu vou orar. Eu vou dobrar meu joelho e você faz do seu jeito aí, porque nós vamos orar agora. A Catedral dos Milagres não foi chamada para perder. A Catedral dos Milagres não foi chamada para paralisar. A Catedral dos Milagres não foi chamada para recuar. Nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Eu vou repetir enquanto o Espírito Santo de Deus destrava. Eu vou repetir enquanto o Espírito Santo de Deus está destravando. Nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Vem Francisco, pode vir a bateria também, porque nos instrumentos papai vai começar a quebrar todos os embaraços, vai começar a quebrar todos os laços, vai quebrando, vai neutralizando, vai quebrando, vai neutralizando. Isso, enche essa casa de glória, enche esse ambiente de glória. Enquanto você glorifica, a atmosfera muda. Enquanto você glorifica, a atmosfera muda. Vai ter coisa que você vai estar orando aqui e Deus vai visitar a tua casa lá. Vai ter coisa que você está orando aqui e Deus vai visitar aquele presente que você recebeu, mas está cheio de inveja. Vai ter coisa que você vai estar orando aqui e Deus vai visitar aquela caneta que te deram, mas a caneta que te deram foi para prejudicar o teu trabalho, foi para prejudicar a sua vida financeira. Papai vai quebrar, papai vai neutralizar, vai repreender. Mas por favor, enquanto eu oro aqui, as maldições estão sendo quebrada no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Mas você precisa reagir, você precisa orar, você precisa acreditar. Então ora, 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 ora. Espírito Santo de Deus, vem como vento veemente e impetuoso. Enche esta casa enquanto a catedral ora. Enche esse ambiente enquanto teus filhos estão clamando ao céu agora. Que haja um toque do Espírito Santo, que haja um mover do Espírito Santo, que toda maldição seja quebrada agora. Eu oro pelo nosso líder, eu oro pela nossa pastora agora. Todos os embaraços agora que o adversário tem recebido contra a vida da nossa liderança, eles não vão fraquejar, eles não vão ser neutralizados, os negócios deles não pararão. Enquanto o Senhor prospera os nossos líderes, é derramado sobre a Catedral dos Milagres a mesma unção de autoridade, a mesma unção que transborda. Eu oro agora pelo Pai, eu oro agora pelo Filho, eu oro agora pelo Espírito Santo. Eu peço ao Senhor por Igor que toca, eu peço por Francisco agora que toca, eu peço pelo teu filho agora que toca, eu peço agora pela mídia, eu peço agora, meu Pai amado, lá em cima a sonoplastia, eu peço agora por toda a liderança, todo liderado, eu peço agora, meu Pai, por cada ovelha da Catedral dos Milagres, meu Deus, desde a mais forte até a mais fraca. Eu oro agora, meu Pai, pela segurança da tua igreja, e diz a sua palavra que se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. É o Senhor que não dorme, é o Senhor que guerreia, é o Senhor que batalha, é o Senhor que opera. Opera nessa noite na vida de quem crê, opera nessa noite na vida de quem crê, opera nessa noite na vida de quem crê. Quem crê está orando, quem crê está orando, quem crê está orando, quem crê está orando. Muda a atmosfera com a sua oração. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Eu vou deixar você adorar a Ele. As correntes já estão sendo quebradas, os laços já estão sendo desfeitos. Quem tem glória para Ele libera, quem tem glória para Ele libera. Seja adorado.
Vai quebrando as invejas agora. Vai quebrando as obras de feitiçaria agora. Vai quebrando todo embaraço agora. Essa energia que está sendo gastada como aquilo, meu Pai, que o Senhor não quer. Vai quebrando agora, vai neutralizando agora esse embaraço mental. Vai quebrando agora, vai neutralizando agora essa energia em propósito que não vai fluir. Estende a tua mão e dá um sinal para a Catedral dos Milagres, que o Senhor nos chamou para vencer e ser mais do que vencedor. Você pode levantar as duas mãos para o céu, por favor, e repetir comigo nessa noite. Diga comigo: toda maldição. Diga: eu estou sozinho. Toda maldição já foi quebrada pelo poder que há no nome de Jesus. Bata o pé direito e diga assim: Deus não me trouxe até aqui para me ser perdedor. Diga: Deus me trouxe até aqui porque eu posso todas as coisas. Eu posso todas as coisas. Repita: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aplauda Ele por um momento. Aplauda Ele, glorifique. Aplauda Ele, glorifique. Seja Deus adorado. O Senhor lhe trouxe para vivenciar dias sobrenaturais. O Senhor nos trouxe aqui para viver dias sobrenaturais. Eu não sei se você tem experiência com Deus para comprovar o que eu vou lhe dizer, mas para a vida do verdadeiro adorador não existe batalha suficiente que possa fazer ele neutralizar. Todas as batalhas que você trava no reino espiritual, seja ela física, financeira, espiritual, só lhe faz mais forte, porque é propósito de Deus. Não é que Deus quer que a gente viva todo o tempo luta, adversidade, nada disso. Mas todas as vezes que Ele quer nos fazer forte, Ele sempre prepara algo melhor para a nossa vida. E o nome dEle continua sendo glorificado. Queridos, eu quero dividir uma palavra do céu com o teu coração. João capítulo 4, por favor, é uma palavra bastante conhecida para nossa reflexão. Evangelho de Jesus, segundo descreveu João capítulo 4. O versículo é de número 12. Melhor, vamos ler do 11. Deus seja glorificado. Você pode ler comigo no 3, por favor? 1, 2, 3. Disse-lhe: Senhor, mantém. Vamos lá mais uma vez? 1, 2, 3. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que, e o poço onde pois tem 12. 1, 2, 3. Segue. Jesus respondeu o quê? Segue. Mas aquela maravilha.
essa palavra seria suficiente só para leitura, porque todos nós conhecemos essa história de cor e salteado. Esse encontro aqui foi um encontro extraordinário. Foi um encontro da pessoa de Jesus com uma mulher samaritana. Se nós formos buscar na história bíblica, vamos precisar aprofundar muito para tentar saber o nome dessa mulher. Mas diante do texto, nós não temos a ideia qual é o seu nome, mas nos deixa bastante claro que foi preciso e de suma importância esse encontro entre essa mulher e Jesus. Esse encontro aqui foi um encontro que transformou a vida dessa mulher. Esse encontro aqui foi um encontro tão poderoso que foi capaz, somente na conversa entre Cristo e ela revelar coisas para Cristo. E de fato, ela revela algo para Cristo, mas Cristo já sabia primeiro. Quando o próprio Cristo, na conversa com ela, manda chamar o marido. E a Bíblia diz que ela disse que não tinha marido. E Jesus, sabedor dos íntimos, dos profundos, ele disse: disseste bem, porque o que você tem agora não é teu, e os que você tinha também não era seu. Jesus, ao conversar com essa mulher e falar do que ela tem agora e não é dela, e falar do que passou por ela e nunca foi dela, Jesus tinha um interesse de entregar algo para ela, que a partir daquele momento ela poderia bater no peito e dizer: o que eu tinha não era meu, mas o que ele me deu agora. Olha isso. Pegou? Jesus mostrou a ela que tudo que ela tinha durante o período que ela achou que era dela, ele revelou dizendo: o que você tinha não era seu, mas o que eu quero te dar é tão suficiente e tão poderoso que você vai se alegrar dizendo que o que eu tinha não era meu, mas o que ele está me dando agora, eu preciso valorizar porque é meu. Essa conversa desenrola de uma forma tremenda. Você conhece o que acontece no texto, olha para mim. Diante desse desenrolo aqui, Jesus precisa lapidar ela. E essa lapidação não vem de fora para dentro, vem de dentro para fora. Jesus precisa limpar a alma daquela mulher, assim como precisa limpar a minha e a sua alma. Jesus precisa fazer algo novo brotar, um desejo novo brotar sobre a vida daquela mulher, assim como ele precisa fazer algo novo brotar na minha e na sua vida. Jesus pega ela por dentro e vem desconstruindo e ao mesmo tempo construindo ela, para que ela perceba que após a conversa, o que ela vai carregar, e aqui eu abro um parênteses, após o culto entre Jesus e ela, o que ela vai carregar é tão poderoso que vai contagiar uma multidão. Isso aqui abre um precedente para nós, porque se nós carregamos a essência de Deus, o que a gente carrega consegue contagiar pessoas. Esse parêntese ainda é aberto, porque de fato isso é o carimbo de Deus sobre a minha e sobre a sua vida, de maneira que quando nós nos tornamos servos de Deus, bebendo dessa água, quem olha para nós tem que ter desejo de beber da mesma água que a gente bebeu. Outro sim, parece que a água que a gente bebeu, e só é uma deixa, não é uma mensagem, parece que a água que a gente bebeu, a gente não consegue transmitir para outras pessoas a ponto de alguém olhar para nós e dizer: ser crente como ela é crente, ser crente como ele é crente, para mim não dá. Não é o assunto do texto, mas o que tem em você precisa transbordar para outras vidas. O que Deus te encheu e o que Jesus colocou em sua vida precisa transbordar para outras vidas. É quando nessa conversa que desenrola, Jesus crava uma história nessa mulher. Repita comigo e diga: Jesus, ele é especialista em iniciar histórias que vão bombar. Isso aqui é forte demais. Isso aqui é lindo. Porque geralmente quem Jesus escolhe para iniciar uma história que vai arrebentar, geralmente quem ele escolheu
ao olhar do homem, ao olhar do homem, alguém julgaria que essa história não seria uma das melhores. Porque justamente no texto, quem ele escolheu, diante da sociedade, talvez alguém olharia e dizia, ela não. Mas ele escolheu esta mulher para iniciar uma história que vai arrebentar. Alguém dê um glória a Deus. Eu preciso lhe dizer nesta noite, nesta quarta dos milagres, que o maior milagre que Jesus já promoveu na minha e na sua vida foi o milagre da transformação. Você não era nada e não era ninguém, Ele te transformou, e olha quem você está se tornando. Eu não era nada, não era ninguém, e olha o que Ele está fazendo na nossa vida, um milagre da transformação. Só que não é sobre isso que eu vim falar nessa noite. Repita comigo e diga assim, ó, quando não souberem, não, está fraco, diga, quando não souberem o meu nome, a minha história falará por mim. Aleluia. Por que, pastor? Me fala qual é o nome dessa mulher aqui. Alguém tenta me dizer qual é o nome dessa moça. Mas a sua história que Cristo iniciou é tão poderosa que alguém tem coragem de dizer, essa mulher samaritana, ela bebeu da água de Jesus e a vida dela foi transformada. Mas não só a vida dela foi transformada, por onde ela passou, ela foi transformando vidas. Será que te interessa isso? Não, eu vou repetir, será que te interessa isso? Você ser transformado e por onde você passar, você ter a capacidade de transformar lugares, de transformar pessoas, de transformar ambientes. Tem coisas que se tivesse na mão de outras, não sofreria a transformação. Deus sabia que precisava estar na tua mão. Eu vou repetir isso. Tem coisas que se tivesse na mão de outras pessoas, não sofreria a transformação. Deus precisou colocar nas tuas mãos. Porque só nas tuas mãos é que está ganhando forma. Aleluia. Só nas tuas mãos é que está sendo ajustado para o plano e o propósito de Deus. Então eu volto a repetir, quando não souberem o nosso nome, saberão da nossa história. A história dessa mulher poderosa. Agora vem comigo para o texto. Quem sabe me dizer o nome da mulher que nenhuma reunião entrou e lavou os pés de Jesus com unguento, enxugou com seus cabelos e chorou? O nome dessa mulher pode ser destacado, mas a sua história também será bem vista. Talvez você ainda não pegou o fiel da mensagem, mas vem comigo. Se você for olhar dentro do texto da Bíblia e perguntar sobre a história de Esaú, irmão de Jacó, talvez ninguém vai se debruçar sobre a história de Esaú e nem vai lembrar quem é Esaú. Mas se eu perguntar para você quem é Jacó, no instante você lembra. Qual é a história de Jacó? No instante você lembra. Porque Jacó teve nome e teve história. Dentro da Bíblia, se eu perguntar para você qual é o nome dos irmãos de José, só quem é bom de Bíblia que vai me falar. Mas se eu perguntar a você quem é José e quem é a história de José, aí você vai dizer, aí é o sonhador. Se eu disser para você, quem lembra o que foi que José passou, aí você, rapaz, parece até comigo, já fui caluniado, já me esnobaram e me deixaram de canto, os meus irmãos já se levantaram contra mim. A história de José é conhecida. Por quê, pastor? José tem nome e José tem história, irmão. Quem perguntar qual é a história de Moisés, qualquer pessoa vai contar. Porque Moisés tem nome e Moisés também tem história, irmão. Alguém está aqui, irmão? Hã? Pastor, eu vou chegar lá. É que eu não tenho nome. E a história está como? Alguém pegou lá e, meu Deus, aleluia. O ruim é quando a gente não tem nome e não tem coragem de deixar um legado. Não tem coragem de, diante de Deus, iniciar a história que Deus está preparando para você, para vivenciá-la. E eu acredito, se eu não conseguir vivenciar a história que Deus começou em mim, os meus filhos, eles vão dar continuidade para a glória e honra do nome do Senhor. Alguém pega essa palavra, ela é profética, história.
Fala para mim qual é a história que deixou para trás alguns homens de Deus. Fala para mim qual é a história de Jefté. Mas fala para mim que os irmãos de Jefté zombou dele e colocou ele para fora. Qual é o nome dos irmãos de Jefté? Ninguém lembra. Mas qual é a história de Jefté? A maioria das pessoas vai lembrar, pelo menos quem gosta de Bíblia. Vai saber que ele foi jogado para fora, que ele não participaria da herança. Mas Deus montou um plano tão extraordinário. Eu vou repetir isso aqui porque arrepiou aqui. Não, arrepiou demais. Deus montou um plano tão extraordinário que os irmãos estão de longe, colocou ele para fora e diz assim: eu quero ver o que é que vai ser dele. E Deus, oh glória a Jesus, oh glória. Não, Deus de lá de cima olhou e disse assim: vocês fizeram o quê? O negócio é que vocês pensam que abandonando Jefté, ele estaria sozinho. Ele pode estar distante de vocês, que poderia abraçar, mas ele não está distante de mim. Eu cuido dele. Levante a mão porque eu vou profetizar. Quando alguém pensar que nada está acontecendo, Deus está dizendo: fica tranquila, eu cuido de você, eu cuido da tua casa, eu cuido do teu ministério, eu cuido da sua saúde. Pastor, é que me abandonaram, me rejeitaram, não me liga. O importante não é as pessoas da terra que não te ligam. O importante é que Deus está olhando para você e está dizendo que não te abandona, que não te deixa, que não te larga sozinho, que é Ele que vê as tuas lágrimas, é Ele que vê o teu abandono, é Ele que sabe o que você precisa nesta noite. E que não passe dessa noite, que o socorro de Deus desça na Catedral dos Milagres, na vida daquele que pega e acredita e toma posse, e que você leve para casa a vitória que Ele está preparando para você. Mas aonde tem alguém que acredita, por favor, levante as duas mãos para o céu e lá em cima, se você puder, aplauda Ele bem forte, porque Ele merece ser aplaudido. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem pensou que o camarada seria esquecido? Eu estou falando para alguém aqui. Deus estava de lá de cima dizendo: fique tranquilo, porque eu estou montando um plano. Eu estou criando uma história que você ainda não está vendo, só para você vivenciar a sua quarta do milagre, glorificando e exaltando. Não vou forçar mais, pega se quiser. Eu estou montando algo que no reino espiritual você não está vendo, Jefté. Mas é que o embaraço deu no meio do arraial. E quem expulsou você não tem peito para enfrentar a luta que se levantou lá. Mas eu só permiti que a luta se levantasse lá para revelar o guerreiro que estava guardado lá. Futuca alguém que está do teu lado e diga: você nem sabe o tamanho do guerreiro que você é. Aleluia. Eu vim aqui te despertar. Você nem sabe o tamanho da guerreira que você é. Deus está deixando o negócio acontecer e tem gente encurralado lá, na nossa linguagem bem baixa, tem gente apertado lá, e Deus dizendo assim: só deixo folgado, só tiro esse aperto quando ela chegar. Perdeu de dar um glória, perdeu. Já estou finalizando. Está bem ajustadinho e Deus está dizendo assim: ei, só tiro esse ajustadinho quando quem você zombou vem orar por você. Porque Deus sabe fazer as coisas acontecerem. Deus sabe fazer o propósito vir para a sua mão, quando alguém que tentou barrar esse propósito de Deus, pensando que colocando você distante, você não ia viver. Aí Deus dizendo: fica tranquilo que eu estou cuidando. Não pega mesmo não. Aí o negócio aperta cá. Aí quem lembrou de quem? Lembrou de quem? De quem precisa ter nome e vai nascer uma história extraordinária. Manda chamar Jefté. Aí você grita o seu nome. Não, aí você grita o seu nome. Olha. O quê? Olha, vai pegar o negócio. Tiago, vai pegar o negócio. Fala o teu nome. Fala o teu nome, minha filha. Fala o teu nome, meu filho. E avisa para o inferno que o teu nome está sendo chamado. Você está chegando aqui, quem tem boca para adorar seu nome. Deus disse: manda chamar ele, manda chamar ela. Agora pega isso aqui que eu falei na aula, não foi? Quem veio para a aula pegou, quem não pegou ficou voando. Agora olha para cá. Quando chamou Jefté, minha filha, olha para mim, meu filho, é profético. Quando mandaram chamar Jefté, Jefté diz assim: eu até vou,
porque eu sei quem me chamou. Alguém está aqui ou não? Eu até vou porque eu sei quem me chamou. Mas sabe de uma? Quando vocês me mandaram ir embora, eu saí como cauda. Quando eu saí segundo o Salmo. Que Salmo? Aquele que caminha chorando. Aí eu fui chorando. É para voltar? Então eu não volto mais por baixo. Aqui já era para me parar. Eu vou repetir. Eu não volto mais por baixo. E aí, Jefité, está cheio de exigência, né? Agora que Deus te escolheu. E aí, Jefité, está se achando agora que Deus te escolheu, né? E aí está se achando a bolacha agora que Deus te escolheu. Não é me achando nada, é posicionamento. Quem Deus escolheu tem que se posicionar. Levante a mão para o céu, porque a humilhação de Satanás nunca mais para a catedral. Quem pega para dar um glória a Ele bem forte, adore. Não volto mais por baixo. Vou voltar como? Por cima. Por quê? Porque eu preciso me posicionar. Porque Deus está iniciando, não só me dando nome, mas Deus também está me dando uma história que eu preciso zelar. Deus está iniciando algo forte na minha vida que eu preciso zelar. Vou jogar para cima e tu pega se você quiser. Ó, já foi o horário. Quantos espias foram observar a terra? Quem está aqui comigo? 1, 2, 3. Vai, pega o gancho. 1, 2, 3. Pastor, é que eu não sei. Aproveita que a equipe da frente aqui está mandando para cima. Aí você atrás rebate. Né, Léo? Quantos espias? Não, quantos? Aí eu lhe pergunto, quantos voltaram com a notícia boa? Quantos? 10 voltaram dizendo coisa negativa. E quantos voltaram? Ô irmão, olha para mim. Quem lembra da história dos 10? Agora, quem lembra da história dos 2? Não fica aí sem dar glória a Deus, fica. Não, fica aí sem dar aleluia. Fica aí querendo ser crente, modelo, crente bonitão. Não, rapaz, a gente veio aqui para arrebentar. Por quê? A gente veio aqui para arrebentar. A gente veio aqui para arrebentar. Se não for para entregar tudo, nem me chame. Que eu entrego até espremer, irmão. Aí os 10 voltou dizendo, é bom, mas é estreito, mas não dá. Aí ficou pesando o negócio. Quer saber de uma? Ninguém vai nem lembrar o seu nome, não vai nem lembrar a sua história. Aí 2 pediu para uma permissão, diga, eu estou no culto, eu estou no culto, eu estou no culto, eu estou no culto. Eu estou no culto, eu estou no culto, eu estou no culto. Igor, eu estou no culto. Eu vou descer, quem está no culto? Quem está no culto? Eu vou passar pro lado de cá que eu estou querendo dar lugar hoje. Quem está no culto? 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 Abre a boca para adorar Ele. Vem na adoração. Levante as 2 mãos para o céu e diga, eu estou no culto. Segura que eu vou finalizar. Senta rapidinho. Rapaz, não estou aguentando mais correr não. Ainda bem que Felipe não ouviu isso. Olha para mim. Os 2 não precisa adiantar nenhuma palavra, porque quem tem a palavra de vitória espera a sua hora certa. Isso aqui é segredo, irmão. Estou sentindo ele aqui, Tiagão. Estou sentindo ele. Léo, quem tem a palavra da vitória e sabe qual é o propósito de Deus, não antecipa na frente dos 10 não. Vai igual a Jesus, lembra? Está no Jordão, todo mundo para ser batizado, e João rasgando o verbo, raça de víbora, venha. Aí quando chega perto de Jesus, aí João olha para ele e diz, eis aí. A mensagem mudou porque o dono da verdade chegou. Eis aí. Entendeu o negócio? Enquanto João está lascando raça de víbora, Jesus está dizendo, meu filho, prega mesmo, dá lugar. Vai, entrega esse negócio aí. Quando Jesus aparece, João mudou a mensagem e diz, eis aí o Cordeiro de Deus. Porque quem tem a palavra da verdade não precisa tomar frente de ninguém. Vai tranquilo.
Enquanto os 10 estão dizendo, não dá, não vai dar certo, está pesando o culto, tem 2 aqui, calado. Os 2, não, eu vou trocar em miúdo, os 2 está mais ou menos assim, ó, deixa chegar a minha hora de dar glória. Não, deixa chegar a minha hora de contar o testemunho, porque o diabo pensou que ia cair, o diabo pensou que a finança ia zerar, mas na hora da minha oportunidade eu vou dizer, até pensou, até quase foi, mas a mão do grandão da Galileia desceu, mexeu no... Ei, camanterraia. Quando os 2 deu a oportunidade, diz, rapaz, realmente, a terra pode até ter gigante, mas se Deus falou... O mal é que você está indo com a multidão dos 10. Não pega não, se for para você não pega não, mas se for para você se posiciona. O mal é que a gente está vendo o grito dos 10 que está dizendo, não vai, não tem como, igual a Golias, lembra? Manda um só tentando trabalhar na mente para tentar te destruir. Porque mexeu no seu psicológico, paralisa o seu corpo. Aí está gritando, só negativo, negativo, negativo. O mal do negativo é que ele pensa que nunca vai ter um positivo entrando na história. E na moral, pode ter negativo porque não pode faltar, mas uns positivozinhos tem que ter. Que é para dar aquela centelha e mostrar, ó, isso não é você, todavia não, a gente também está aqui. A gente está aqui. Aí eu te pergunto, qual é a história dos 10? Qual é o nome dos 10? Só quem estuda da Bíblia vai saber. Agora aqui, a pessoa mais simples que usa a Bíblia para ler assim diariamente, vai saber qual é o nome dos 2. E deixa eu lhe dizer que é tão forte, o nome dos 2 é tão terrível, que Caleb já está avançado, 85 anos. Quando pisou na terra, ele diz, Josué, e aí? Ó, a promessa. Eu quero meu nome nessa terra, nesse mistério aí. A promessa que Deus deu a Moisés sobre a minha vida e a minha casa foi há 40 anos atrás. Eu estou com 85 anos e quer saber de uma? Sou pentecostal ainda. Estou cheio da glória de Deus ainda. É mesmo, amostradinho, é. E outra, a espada não está baixa não, a espada ainda está. Canto como eu cantava com 40 anos, prego como eu pregava com 40 anos, dou glória como eu dava com 40 anos, vou cheio da glória de Deus para a igreja ainda com 40 anos, estou com 85, mas a espada não abaixou. Isso aqui é Caleb falando, não sei você. Olha, tem aqui ainda. Hã? E aí a história do homem foi cravada. Vou encerrar. A varoa fica me estreitando quando eu dou uns psiu assim, olha para mim, ó. Tem 50 dos filhos dos profetas. Me fala o nome deles. Me fala a história deles. Mas tem Elias e Eliseu. Eu estou na quarta dos milagres. Irmão, isso aqui é uma de Bíblia para gente. Me fala a história de Elias e Eliseu. Ah, pastor, Elias mandou o céu parar. É história, irmão. Ah, pastor, 4 lugares passou Elias e Eliseu: Gilgal, Betel, Jericó e Jordão. Quando chega em Betel para frente aparece 50. Tu está sabendo que o seu Senhor vai ser tomado de cima de ti? Ou seja, e agora eu quero ver que quando ele ser tomado, quem vai ser você? Aí Eliseu olhou e disse, fica na tua. Quem Deus está criando história não confia no homem, confia em Deus, fica na tua. Apareceu 50 para tentar sambar Eliseu. Aí Elias, para testar, disse, fica aqui, porque o Senhor me enviou para Betel. Aí ele disse, eu fico aqui, mas Betel também eu vou. Aí ele disse, provou de novo, fica em Betel, porque Deus me enviou a Gilgal. Aí ele disse, olha, pode enviar para o Jordão, eu também vou. Para onde a tua alma for, eu vou também. Aí os 50 que não quer nada com Deus, que às vezes vem até para o culto, eu não sei se está aqui, vem para o culto, gritou de lá e disse, no Jordão é fácil, porque está você e Elias, vai lá, bonitão. Elias tem a chave, bateu no Jordão, o Jordão abriu, está paparicando. Não é paparicando, é a unção que eu respeito, é a unção que eu transporto. Estou indo atrás. Está puxando o saco do líder. Não é puxando o saco do líder. Se o líder é líder porque Deus colocou. Então eu estou olhando para ele, eu estou indo com ele.
Do outro lado você conhece o mistério. Deus está criando uma história. Tem uma conversa entre o líder e o liderado. Se você me ver, eu vou subir, a capa vai cair, você vai tomar poção. A única coisa que revela que a poção dobrada desceu é quando ele pega a capa e vai para frente do Jordão. Quando chega na frente do Jordão, os 50 lá do outro lado, que duvida, mas não passa para o lado de cá. Ó, para isso. Por quê, pastor? Porque quem duvida, Deus não abre acesso. Deus só abre acesso para quem acredita. Ah, eu vou perguntar, tem alguém que acredita aqui? Tem alguém que acredita aqui? O acesso foi aberto, fechou o acesso, Léo. Quando chega do outro lado, diz, agora eu quero ver você voltar. Ele diz, não tem problema, é história para contar. Quando bateu na capa, o Jordão, aí Eliseu volta mais ou menos dizendo assim, ó, quem zomba, eu quero ver o nome e a história. Mas quem acredita, nem precisa dizer que é. É só abrir o Jordão porque ela já está passando. É só abrir o Jordão que ele já está passando. Fala para mim. Acabou. Simplesmente assim, pastor, na quarta dos milagres acabou. Eliseu tem história. E eu falei aqui nesse altar, Eliseu tem história. Eliseu tem história. E tem uns rapazinhos que zomba dele. Quem vem zombando, não veio zombando na frente. Quem vem zombando atrás. Desfazendo dele, dizendo, sobe calvo, sobe calvo. Isso aqui era processo, irmão. Está mexendo no íntimo do homem. O cabelo do homem, o homem está careca. E está o camarada dizendo, sobe calvo, sobe calvo. Eu imagino que pela história que Eliseu tinha, ele só, isso aqui é meu. Não é nada da Bíblia não, para não dizer que eu estou pregando heresia. Ele só virou a mão assim, nem olhou para trás, ó. Porque para zombador a gente não dá atenção. Eu vou repetir, zombador a gente não dá atenção. Está dizendo que você não vai e você está olhando para ela. Está dizendo que você não pode e você está dando atenção para ela. Está dizendo que sua casa não vai crescer e você está de papinho com ela. Bloqueia. Vai, minha filha, tchau. Está dando atenção para zombador? Não, zombador eu quero distante. Pode gritar como for. Se Deus me der ordem, eu vou profetizar e o negócio vai pegar para você aí. Eliseu só virou a mão para trás assim e diga assim, ó, vai, meu irmão, vai cuidar com Jesus aí, ó. As ursas saiu, disse, deixa que eu cuido. Bafou os meninos, bafou os rapazinhos e comeu. Me fala o nome dos rapazinhos. Agora me fala a história de Eliseu. Porque quando você não liga para zombador, quem cuida dos seus zombadores, não se bloqueie por causa dos zombadores. Não se bloqueie porque você contou a sua história, isso aqui. E tem gente se achando e não acredita que isso aqui pode virar isso aqui. Histórias pequenas são hoje, mas se não serem paralisadas por você, e você não deixar ninguém paralisar, o que é pequeno hoje, se torna grande amanhã. E na mão de Deus nem pode ser amanhã, pode ser hoje mesmo. Porque Ele faz na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, e Ele age, agindo Ele. Aleluia, vocês amam Bíblia. Se Deus colocar a mão como Ele já colocou nas nossas vidas, irmão, não tem palavra de maldição que prevaleça. Mas o Senhor deu um arrodeio para falar da samaritana, pastor. Me fala o nome da samaritana. Nem sempre é só o nome, é você acreditar na história que Deus já tem preparado para você. Quando não conhecerem o meu nome, conhecerem a minha história falará o meu nome. Acabou, já foi. Acabou. Quem é ele? Não sei, mas a história dele vai revelar quem é ele, viu? A história dela vai revelar quem é ela. Eu preguei nesse altar. Você lembra, Caio B? Eu preguei nesse altar e falei da Sulamita, que o moço de Eliseu estava falando a história dela. Você lembra disso? De repente, quem entra no palácio do rei para reivindicar as terras? A mãe do menino. Geazi está falando, rei, a história foi essa. Eliseu ressuscitou o filho da mulher e foi para lá, que negócio forte. O rei já está impactado. De repente a porta abre, e a porta no palácio para conversar com o rei só abre para quem tem acesso. Ou seja, a porta se abriu para ela porque Deus promoveu para ela acesso. É o mesmo que Deus está promovendo para a catedral nessas noites. A porta abriu, ela entrou. Quando ela entrou, ela falou assim, ó. O Geazi que estava contando a história falou assim, ó: eis aí a mulher, e eis aí o menino de quem eu estava contando a história. Geazi não conta mais nada.
o rei sai de Geazim e vai para a mulher e diz: me conte tudo que Geazim estava me contando. Por quê, pastor? Porque quando não souberem o seu nome, mas ficarem sabendo da sua história, haverá acessos espirituais que Deus a partir de hoje vai abrir, e que você vai passar por esse acesso espiritual. E quando você passar por esse acesso espiritual, algo tão tremendo vai acontecer. Por quê, pastor? Porque quando ela conta tudo que ela passou, o rei ficou tão impactado que chamou os oficiais e disse: ei, entrega tudo que é dela. E outra, eu quero correção monetária, desde o dia que ela deixou e tudo que a terra dela produziu. Eita, eu estou todo arrepiado para profetizar. Deus está dizendo que não paralisou nada. Deus está dizendo que vai haver multiplicação sobre a tua vida. O que era 100 vai passar a ser 1000. O que era 1000 vai passar a ser 100 mil. O que era 100 mil vai passar a ser 1 milhão. Quem pega para dar glória a Deus, deixa eu ver quem pode adorar. Se é verdade o que eu estou falando, dá um pulo nessa cadeira, dá uma rajada de glória, porque Ele merece ser. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias. Levante a mão para adorar. Só pra te adorar, eu quero ser seu bom perfume, primeira essência do meu jardim particular. O Senhor te guarda, Ele te protege, Ele te esconde, Ele é fiel sobre a sua vida. Eu queria, do jeito que você estivesse aí agora, você pudesse pegar na mão dessa pessoa que está do seu lado. Pede licença a ele, pede licença a ela, mas segura na mão dele. Aqui talvez não seja nada sobre intimidade com alguém, não é isso. É sobre comunhão. E na mão de quem você está segurando agora, talvez você nem sabe o nome, mas por trás dessa pessoa tem uma história iniciada aí de uma forma sobrenatural. Existem histórias aqui que são tão lindas diante de Deus que é capaz de edificar muitas vidas. Existem histórias aqui dentro da catedral, aqui, se você abrir a boca para contar o que você já passou, o que Deus tem feito na sua vida, como era a sua casa, a sua empresa, a sua vida emocional. Essa história, se você abrir para contar para alguém, tem vidas que Deus destrava da depressão, da ansiedade por causa da sua história. E quer uma dica da parte de Deus: pare de ter vergonha da sua história. A sua história pode edificar muitas vidas. Em particular, a sua história, mulher, pode edificar muitas outras mulheres. O seu conselho vindo da parte de Deus, biblicamente falando, pode levantar a alma de muitas moças que estão caídas. Muitas moças que olham para a direita e para a esquerda e dizem: para mim não tem mais jeito, é me jogar nesse mundo. E a resposta para ela em Deus, às vezes, é você, a sua história. E querendo você ou não, haverá um propósito que Deus vai fazer para que traga a evidência da sua história para o coração de alguém. Você vai se pegar alguma das vezes contando a sua vida, e não é o seu íntimo, mas é a sua história particular, algo particular de Deus que Deus vai promover. E você vai ver que quem não estava sorrindo vai passar a sorrir, porque Deus, Ele vai usar você diante da tua história. Se você quiser e puder, incline a sua cabeça. Isso. Francisco vai adorar a Deus. E já há uma graça aqui, irmão. Eu nem preciso mais fazer nada. Eu só fui o porta-voz do Espírito Santo aqui. Mas há uma intimidade entre você e o teu Deus nesse exato momento. E esse exato momento, Ele começa a selar a tua vida. Ele começa a selar a tua história. Não fica preocupado se alguém vai dar nota, se alguém vai aplaudir. Mas eu estou vendo aqui, nessa linguagem bíblica, alguns samaritanos e samaritanas voltando para o seu condomínio, para o seu bairro, para o local onde você mora, carregado dessa água. O poço é fundo, mas não é sobre o poço que ele está falando. Ele está falando de uma transformação e uma história que se inicia. Não é nada físico, é algo espiritual da parte de Deus sobre a sua vida. Há uma unção de Deus que passa.
de mão para mão. Há uma unção de Deus que é transmitida de vida para vida. E toda a energia negativa, e não é terapia espiritual, é unção e graça de Deus. Seja impactado pela glória de Deus. Seja impactados pela glória de Deus. Isso. Vem! Inunda a tua igreja, Jesus. Eu estou ouvindo um barulho de línguas estranhas. Se você tem intimidade com o Espírito Santo, para a gente encerrar o culto, fala com o teu Deus e seja renovado em outras línguas. Seja renovado em línguas estranhas. Receba a capacitação dos dons espirituais. Seja capacitado pelos dons espirituais nessa noite. Espírito Santo de Deus. Oh Espírito Santo de Deus. A sua história será conhecida. E não é para promoção humana, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus te trouxe hoje aqui para te guardar e para dizer a você: eu estou vendo tudo, eu estou contemplando tudo. Tem algumas coisas que eu estou permitindo só para te ajustar um pouquinho, para mim não te perder. E eu estou fazendo algo novo na sua vida. Eu estou fazendo algo novo sobre a sua vida.